Olá, tudo bem? Meu nome é Renan. O roteiro da aula aí que eu escolhi é o Metodologias de Qualificação e Prospecção de Clientes, né? São dois pontos chaves aí para conquistar o cliente, né? O primeiro deles aí para entender o processo de vendas é a qualificação, né? Então é entender se o cliente ele tem realmente um potencial de se tornar um cliente a ponto que ele tem capacidade de adquirir o produto ou serviço. E o segundo ponto da aula é a prospecção de clientes, né? Que é essa busca aí ativa dos possíveis leads que a gente chama, né? Possíveis pessoas interessadas no serviço a ponto de a gente conseguir conquistá-los e converter isso em vendas, né? Conquistar isso como clientes verdadeiros, né, que tragam benefícios para as empresas, né? E para que isso aconteça, um dos pontos chaves é a segmentação de mercado, né? Entender então que é difícil atender o mercado como um todo, né? O mercado é muito amplo, ainda assim, ainda que eu tenha força para atender todo o mercado, segmentar é falar a língua daquele cliente específico, né? O mercado, cada um dele tem seu interesse próprio, né? Então, vamos dar um exemplo. Digamos que eu tenho uma loja de roupa, né? Se eu estou vendendo para adolescente, eu vou ter que ter uma comunicação, né? Uma oferta de roupa, uma oferta de comunicação, de fala com ele diferente. Se eu estou vendendo para um público mais de pessoas mais velhas e tudo mais, as necessidades aí, as preferências vão ser bem distintas, né? E isso afeta a comunicação, né? Então, se eu tenho, sei lá, eu estou vendendo um serviço de streaming de música, por exemplo, você pode perceber que a comunicação, como eles fazem, né? Como que um Spotify da vida, ele utiliza uma comunicação muito mais contraída aí para poder se conectar com o público mesmo, né? Então ele está segmentando o mercado dele, conversando de uma maneira que possa ser descontraída e até funcionar melhor, né? Ter mais efetividade, né? Se fosse um streaming, por exemplo, voltado para um público mais idoso, por exemplo, talvez a comunicação mais descontraída não seria o caminho. Talvez uma informação mais detalhada, mais específica, cheia de informações ali, podia ser mais eficaz. Então, segmentar é personalizar ali, escolher um pedaço daquele mercado todo, né, para poder atuar, para poder, inclusive, aumentar a chance de interesse do cliente, né? Eu posso escolher aí talvez uma segmentação que seja demográfica, pensando aí na idade, no gênero da pessoa, na renda. Isso vou ter uma comunicação específica para isso. Psicograficamente, talvez o estilo de vida das pessoas, os valores que ela segue, os interesses. Geograficamente, né, o bairro que ela está, onde ela fica. E até do modo comportamental, pensando aí no hábito de compra deles. Então, entenda que a segmentação é muito importante para que a gente consiga ter um segmento mais fácil de ser atingido, né? Que a gente consiga se comunicar com o público de fato, né? Então o mercado todo é gigante, né? A gente escolhe um pedaço dele, que a gente chama isso de segmentação, e ainda tem mais um detalhe aí que a gente chama de nicho, né? O nicho é um pedaço do segmento, que ainda atua de uma maneira mais específica ainda para conseguir atingir o público de uma maneira ainda mais efetiva, né? Conhecer o segmento aí é muito bom porque ajuda a entender aí, e adaptar as ofertas e propostas e até se comunicar melhor, né? Então, basicamente, precisamos entender então que a segmentação então é uma ferramenta poderosa que vai ajudar a gente a entender essas estratégias de negociação melhor, conseguir se comunicar com o público de uma maneira melhor e tornar ações que sejam mais efetivas de fato, né? Para que eu consiga prospectar e me comunicar com o cliente de uma maneira que seja de fato eficaz, né? Sempre pense então que seu cliente, você pode ajustar a abordagem, como que você vai atuar com ele, para que você possa atender de fato às necessidades dele, tá? Uma vez que a gente consiga oferecer para o cliente o que ele realmente busca, né, nesse mercado que é tão amplo, tão cheio de variedades de pessoas, a gente consegue fazer com que ele tenha mais efetividade no que ele está escolhendo. E com isso eu consigo fazer com que aqueles clientes que eu estou prospectando se tornem de fato clientes reais e com isso tragam um lucro para minha empresa, tá bom? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.